O que gera resultado, Rafinha, você sabe disso, a gente sempre falou, é competência. Eu quero um mercado saudável, porque o nosso mercado é sofrido. Então não vem explorar o nosso mercado. Isso foi a coisa que mais me impressionou. Eles fazem aquilo com amor, com uma cultura de que estão servindo a Deus. Eles levam, é um dos slogans dele. Levar comida para as pessoas é como servir a Deus. É o que eu falo para todo mundo. Quer experimentar? Beleza. Não seja ingênuo, não seja burro. Fala, galera! Começando agora mais um episódio da 10ª temporada do nosso podcast falando de delivery. Como vocês viram no episódio anterior que eu gravei com o Neto, com o Henrique do Alô Frango, a gente traz uma nova era do podcast, já a segunda centena de episódios. E com isso vai ter muita coisa nova, muita coisa legal, mas também vamos atualizar conversas do passado que já geraram muitos bons frutos para a nossa audiência, para mim, para todo mundo que faz parte do nosso ecossistema de educação no mercado de delivery. E para isso eu trouxe um cara que, a gente falava muito, assim como o Maicon, que também preciso trazer de volta aqui, eu sei que vocês estão com saudade, mas principalmente a correria afastou bastante, a gente precisava conversar. Cara, tá muito difícil da gente conseguir parar para conseguir uma agenda só para conversar. Então vamos multiplicar tempo, vamos atualizar a conversa e gerar conteúdo, ajudar a educar o mercado. E é um cara que faz isso muito bem, é um dos caras que eu mais confio, sempre trago aqui quando as pessoas perguntam, quem que faz de mentoria, de consultoria, que de fato consegue entrar comigo na operação para me trazer resultado, é o nome que eu sempre venho na cabeça, Rafael Silva. E aí, meu irmão? Boa, Rafinha, que honra, cara. Fiquei honrado com esse convite, fazia tempo, né? Porra. E 100 episódios depois, tô ansioso pra ver o 100º, viu, cara? Parabéns, Valeu, incrível obrigado. Chegar em 100 episódios, um mercado tão nichado como o nosso. E vida longa falando de delivery, sempre uma honra estar com você, meu amigo. Valeu, falo que você e o Maicon, vocês são os caras que podem pedir música no Fantástico. Não é à toa, são, do nosso universo, provavelmente são os caras que eu mais converso nos últimos anos. E o Maicon já veio 3 vezes, já pediu música no Fantástico, agora é com você também. Qualquer dia a gente tem que trazer os dois na mesa. Pô, eu tava com ele ontem, cara, e dá uns papos legal, viu? Sim. Dá pra sair umas brigas boas. E o Michael tá sempre nervoso e eu sempre tentando aqui conciliar e concordo com ele, Sim. discordo, a gente tem conversas sadias. Mas, cara, eu tava com ele ontem, a gente bateu um super papo, ele foi prestigiar uma stand lá na Fispal. Legal. E é um cara também que eu tenho um carinho enorme pela família dele, por tudo que ele faz. É um cara de casa, vejo que você tá sempre junto. Vai Sim. ser um prazer a gente editar essa dupla aí e falar de assuntos polêmicos. Vamos, então já fica datado aí. Vem aí, provavelmente na próxima temporada a gente vai ter esse episódio aí pra vocês. Rafa, cara, vamos lá. A gente tem aí 1 hora pra atualizar uma conversa que faz bastante tempo que a gente não fala e muita coisa aconteceu, né? O mercado de delivery, naturalmente, ele muda muito, nem ano a ano, a cada 6 meses tem atualização, tem mudança. Você foi descobrir um novo mercado na Índia, descobrir não, porque você já estudava muito, já sempre evangelizava o público do Brasil do que eles falavam, mas foi gerar conteúdo, foi viver na prática, foi estudar mais ainda, e a gente tem aí o novo delivery, como você vem chamando, novas empresas entrando para o mercado de delivery que vai balançar bastante coisa, então eu acho que esse contexto que vai ser o enredo da nossa conversa. Para iniciar, e aí, é bem legal falar, a gente aproveita muito, eu agradeço muito o seu tempo, porque você tá com o stand na Fispal, não é fácil ter stand, ainda mais a Fispal que você tem que fazer toda a parte, né, você não pega o stand pronto, você tá com a equipe, você tá com o time, tem palestra pra caramba rolando no seu stand, então primeiro agradecer pelo tempo de você ter parado pra vir aqui gravar, porque eu sei que não tá fácil a agenda, tá? Ainda mais que você tá com mais um filho pequeno em casa, então tem que dar apoio mesmo à distância pra Mari lá, então agradeço muito. Mas, cara, pra gente começar, qual que você tem, o que você tem visto de grandes mudanças nos últimos anos no delivery? Se você tivesse que falar do Rafael Silva, que você começou a gerar conteúdo mesmo em delivery antes da pandemia. Meu CNPJ é de 2017. 2017. De consultoria. Muito antes da pandemia. Ano Muito que vem antes. você faz... a gente tá em 2025? Então, estamos indo pro 8º ano como consultor de delivery. Daqui a pouco bate 10 anos de delivery. Já estamos... Como negócio de alimentação, eu já tenho 12, né? Sim, porque 35, você tinha... eu comecei com um bar lá em 2014, se não me engano. Foi julho de 2014, vamos por 13 anos. Boa. Olhando para todos esses anos do mercado, de quando você começou a operar, quando você começou com consultoria, com educação, para hoje, qual que você acha que é o momento que a gente vive hoje do mercado, em questão de profissionalização, em questão de solução de sistema, de mentalidade do próprio dono de restaurante e do cliente final?
Cara, primeiro eu quero dizer, Rafa, que quem não vê esse podcast, e se ele demorar para ver daqui 6 meses, ele já vai estar atrás. Eu posso garantir para você. Eu fui para a Índia, eu vou para a China também. A gente está se decidindo as datas. E esse ano que vem, provavelmente ainda vai ser esse ano. Boa. Para a gente entender essa mecânica. Sei que você foi lá, conseguiu trazer conteúdos relevantes para a gente. E o que eu estou mais vendo de mudança é que o profissionalismo, eu sempre falei disso, que ele sempre ia ser um mote principal de crescimento. E mais do que nunca, porque não existe salvador da pátria, não vem ninguém de fora salvar o seu negócio. É o seu conhecimento, como a gente vê os nossos parceiros, nossos clientes, que estão indo atrás desse conhecimento, entendendo o que o cliente quer, porque quem define o jogo no final das contas é o cliente. E o que esse cliente está pensando? O que ele quer na próxima experiência dele? E eu analiso o mundo. Então eu fui para a Índia porque eu sempre evangelizei sobre os Dabawalas, que são os caras que fazem 200 mil entregas todos os dias sem tecnologia. Eu entrei no vagão com eles, eu me vesti como eles, eu andei com eles, eu carreguei as dabas junto com eles, eu entendi todo o fluxo, a apresentação. Você viveu na prática e na processo. essência, né? 100% para ver de onde a gente veio lá em 1800 e bolinha, que desde quando começou o trabalho dos caras, eles não se atualizaram, não mudaram isso e estava lotado de pessoas do mundo inteiro entendendo como aquilo funciona e funciona incrivelmente. E a excelência daquele serviço, mesmo tendo o Zomato, mesmo tendo o Swiggy lá, que são líderes lá na Índia, né, naquela região, os caras continuam fazendo 200 mil entregas. Então, no final, a tecnologia, ela é benéfica, ela é maléfica. Cara, a tecnologia, ela é um acessório importante. E o cliente decidiu que ele quer comprar via tecnologia, ótimo. Mas existem as pessoas tradicionalistas. Eu tenho um restaurante em Belém que não tem marketplace. Faz 8 mil pedidos. Tem que fechar a plataforma própria. Ou seja, inevitavelmente, a digitalização está ocorrendo. Meu filho, quando ele for comprar o seu filho, eles vão pedir, hoje, iFood, que eles sabem falar iFood, bem, eles sabem manusear a plataforma. Sim. Mas no final das contas, o que importa é o serviço e a credibilidade da marca. E construir isso de forma digital é muito difícil. Então, acho que a gente pode explorar bastante esse ponto. E analisando o mercado global, eu estava na apresentação da Fispal, eu falei sobre o novo delivery, eu estou encabeçando, tem vídeo no meu canal no YouTube todos os dias, eu tenho um time dedicado a YouTube agora, só para fazer conteúdo. Só um ponto que eu acho interessante. Além da Índia, você estava na NRA no passado, então automaticamente você viveu também o mercado americano de delivery. Também. Fui para os Estados Unidos, fiz uma cobertura para a Seara, para a Unilever, que são nossos parceiros. Legal. Com a própria Galunion. E esse ano só não fui porque minha filha 05 nasceu agora, 2 de maio, e a feira era 16. E minha esposa no puerpério tinha que estar apoiando ela. Sim. Mas a gente tem projeto de ano que vem de novo. E trazendo os dados do grande mercado, eu trouxe para o pessoal ontem. O mercado do Brasil, em share mundial, representatividade mundial, nós somos o 8º. Talvez a galera não saiba disso, tá? Mas nós não somos top 3 em demanda de mercado de delivery. Então a gente é um mercado crescente. E é um país muito grande. Muito grande, 220 milhões de habitantes. Quando você vai pegar para avaliar, você tem a China como líder, Estados Unidos em segundo, aí de terceiro vem a Índia. Mas Reino Unido, Coreia do Sul, Tailândia, esses países estão na frente do Brasil em demanda. Por que tá vindo muita gente para o Brasil? Você já parou para se perguntar por quê? Eu tenho uma ideia. Primeira competência do iFood. Eles viram que uma empresa abriu o mercado e já tornou, acho que o mais difícil, você fez a pergunta e eu refleti, você falou, porque tá vindo muita gente... Olhando para cá. Eu acho que o mais difícil é você criar hábito, e o iFood ele cortou esse mato, né? Colocar alguma coisa, educar o público. O delivery que a gente conhecia era liga na pizzaria e era só pizza. Exato. O iFood fez virar um delivery, quase o que a Amazon fala muito, delivery de tudo. Então, assim, o mercado é grande, tá aberto, o público já aceitou, agora eu só preciso ir lá e... O iFood fez a parte difícil e o iFood é uma das únicas empresas do mundo lucrativa. Então isso chama a atenção. E ele fez um trabalho, ele não fez, ele faz. Eu acho muito injusto quando as pessoas vêm meter o pau no iFood e tem a memória curta. Eu falo muito sobre isso. Quando a gente analisa, eu estou há 7 anos como consultor de delivery, como que era a experiência com as outras plataformas quando nós tínhamos várias plataformas? Já tivemos momentos com várias plataformas, Rafinha. O pessoal esquece, inclusive, as mesmas que estão fazendo um burburinho que está vindo investir. Espero que venha diferente do que fizeram, porque se for olhar para o passado, quem conseguiu estar em momentos desafiadores do mercado e melhorar a tecnologia, e hoje, apesar de ainda ter problemas, você pode olhar os últimos 3 anos e falar assim, cara, isso diminuiu muito. Sim. A logística melhorou muito.
Então o pessoal vem falar, é vendido, sei lá o que. Cara, eu simplesmente analiso o que o meu cliente está fazendo. E eu tenho inúmeros clientes que têm lucro e vivem, mudaram a vida deles através do delivery, vendendo pelo marketplace. Cara, esse é um ponto. Eu acho que até você falou de quem pensa, mas a própria pessoa, só nessa fala sua curta, já fez uma análise e falou, é verdade. Porque você falou de, puta, tem hora que enche o saco. Quando eu escuto a palavra monopólio. Monopólio é quando outra empresa não pode entrar. E o iFood evitar líderes de mercado por competência. Né? Até por meios jurídicos, alguns anos atrás, teve movimentação e eu brinco que tem empresa que parece golfinho. Sobe, faz uma graça e desce de novo. E ainda bagunça o mercado, porque um monte de gente perdeu a exclusividade por causa disso. Né? Que no final do dia se foi prejudicado. Mas... é mérito do iFood. O iFood, ele ainda mas ele, principalmente no momento da pandemia, ele foi um gerador de renda para o Brasil, né? Onde a pessoa que perdeu o emprego conseguia começar de casa só se cadastrando na plataforma, e onde a pessoa que tinha uma moto e também perdeu o emprego podia se cadastrar na plataforma e fazer uma entrega. Então, isso da memória curta foi muito bom você ter trazido, de que, cara, é isso. E o restaurante, ele tem 50 pedidos numa noite. Se ele dobra o volume para 100, ele já entrega errado, ele já entrega com atraso, ele já tem reclamação. O iFood dormiu com 800 funcionários, acordou com 5 mil. Loucura. Então vai fazer parte desse trajetório. Eu acho importante ressaltar, porque eu acho que a gente dá esse choque na galera de falar, tá sendo bonzinho com o iFood. Não, vocês vão entender para onde essa conversa vai, mas não adianta a gente também não trazer verdade para mesa. Eu acho que não é que você não tem que se cadastrar. Eu acho que o cara tem que testar, mas não existe isso. Esse dinheiro não vai para sua conta. Não vai. Você tem que avaliar o todo. O que gera resultado, Rafinha, você sabe disso, a gente sempre falou, é competência, é marca forte. Você falou do Maicon, traz o Maicon aqui. Poxa, ele é um cara que performa, eu tenho certeza, onde ele estiver, o cliente vai atrás dele. Você pega os meus clientes, as grandes histórias que a gente tem, como o Marciano, como o Rota, como o João, que estava aqui antes. A gente tem inúmeros casos, é competência. Eu acho que a questão do delivery, o cara tem que olhar para dentro do negócio dele e avaliar o seguinte, o cliente quer comprar por onde? Por que eu sempre indico a Anota Aí? Nós somos parceiros da Anota Aí. E aí a gente tem uma parceria incrível de desenvolvimento, que é uma coisa que eu acho foda, os caras chamam a gente para reunião, o que está acontecendo, o que a gente deve fazer, o que estão reclamando, qual solução vocês têm. Eu acho que essa parceria pra gente ela é muito enriquecedora. Sim. E leva a gente para um nível de participar de algo que impacta o restaurante. Então, é algo que é diferente. Eu acho que o restaurante tem que avaliar como que aquela plataforma tem evoluído durante os anos e ele precisa saber operar primeiro. Eu falo sobre... Quando a gente fala de IA, robô, não tem como desenvolver uma boa tecnologia, Rafa, se o humano que vai ensinar ela não é o melhor humano. Senão ela aprende a fazer uma coisa errada. A inteligência artificial, as pessoas acham que é um funcionário sênior que vem pro seu negócio. Não é um funcionário que você vai treinar ele. Exato, total. Eu vejo com bons olhos esse movimento de mercado, mas indiscutivelmente, cara, o que a gente consegue fazer operando de praticidade dentro do iFood hoje ajuda demais o restaurante. E dentro desse novo jogo, quem vai ser o vencedor? Quem operar melhor do mesmo jeito. Quem operar melhor. Ponto. Ponto final. E eu acho que a gente já tem um grande histórico de mercado, de um mercado em desenvolvimento. A gente tem um mercado no interior do Brasil, cara, que ele é gigantesco. Que o iFood está enveredando por esse mercado. Anota Aí é líder em várias praças com meus clientes no interior. Você pega Nova Lima, do lado de BH, pega os meninos do Bolão, meus parceiros, meus grandes amigos meus lá, os caras vendem pela Anota Aí 60% da venda. Porque no interior a galera compra por WhatsApp. O pessoal gosta e o hábito de consumo ainda está lá dentro. O que eu pude tirar de insight, se eu pudesse sintetizar o que você falou, mandou muito bem numa frase, não terceirize sua responsabilidade para alguma plataforma. Você pode operar na A, na B ou na C. Se você não fizer sua parte, não vai ter salvador da pátria. Você vai ser um operador ruim de todas. Preocupa com o seu negócio. Entenda as nuances de mercado, mas preocupe com o seu negócio. Procure... Hoje, o que onera muito restaurante? Custo? Inflação. O cara não faz um porcionamento de uma mussarela na pizzaria. Ele deixa na mão do funcionário. E ele não sabe quanto ele compra, quanto que ele utilizou. Ele não tem uma gestão mínima de CMV. Até processo de compra, né? O próprio processo de compra para otimizar custo e aumentar lucro lá na ponta. O que o cara faz? Eu vejo muito isso. A gente hoje, Lucrando com Livre, é uma solução completa, que tem desde advogado, com o Glauber, nosso grande parceiro, que vai estar com você aqui também, ele e o Pedro, que são nossos parceiros. A gente tem um arquiteta que faz projetos de cozinha, a gente tem cozinha que diminui o tempo de 40 minutos de produção de despacho para 7 minutos. E esse cara saiu de 60 pedidos para 300 pedidos. Só com eficiência. Só com eficiência, porque no final ele agradou o cliente. O foco sempre no final tem que ser o cliente. O que o cliente está pensando? Não, eu não vendo nada. Cara, não vende nada porque você não é relevante dentro de 5 quilômetros. Faz uma pesquisa de mercado, quando a pessoa pensar em hambúrguer,
Faz uma pesquisa, anda na sua região, pergunta para as pessoas que moram. Ninguém lembra da sua marca, porque o seu trabalho precisa ser melhor. Então, eu acho que quando a pessoa entender isso, que está mais na mão dela e dá trabalho, formatar uma marca, fazer um negócio crescer, ele vai conseguir vender em qualquer canal. E eu acho que um grande canal de venda é você ter uma rede social forte. Ter uma boa comunicação, tá sempre criando conteúdo, que independente de onde você estiver, você vai vender bem. Quando a gente foi desenvolvendo o Lucrando, começou comigo. Hoje a gente já tem a Isabela na controladoria, a Letícia na parte de estratégia de vendas, a Ana Flávia fazendo projeto, o Maurício cuidando de financeiro, porque eu vi que cada restaurante tinha problemas e soluções distintas, mas no final, alguma falha eu precisava corrigir. Eu trouxe os melhores profissionais. Se você vê os depoimentos que a gente tem hoje de resultado, a gente se emociona. O próprio Neto que estava aqui antes. A gente se emociona. É um grande case nosso, um cara que ele evangeliza o Lucrando com Delivery, a gente evangeliza ele também. Sim. É um cara que eu já gravei com ele, que é um grande, virou um amigo, foi pra minha casa. Assim como o Rota, como o Marciano e vários outros. Sou padrinho de casamento do Vitor, é uma honra pra mim. Sim. Sou padrinho de casamento do Arthur. O que eu mais ouvi no stand da FISPAL essa semana foi que a consultoria virou amizade. Exato. E é assim com 90% dos nossos clientes. Porque eu acho que nossa missão, Rafinha, que você faz isso muito bem também, eu ouço de você, a gente melhora a vida das pessoas, não porque ela está ganhando mais dinheiro, mas sim porque ela está vendo mais consciente que aquilo ali é importante para ela e esse trabalho dela melhora a vida do filho dela, do esposo, do casamento. Então, as pessoas olham muito pro meu casamento, onde eu vou, eu sempre falo da minha esposa, eu tô aqui, mas ela tá lá cuidando de 5 crianças. Sim. Isso é um sacrifício. Hoje, eu não saio de casa para palestrar de graça para praticamente ninguém. Só para quem eu tenho a gratidão de quem me acompanha desde quando eu era muito pequeno. Mas hoje, minha esposa fala, não é mais sobre o seu tempo. Quando a gente começou isso aqui, você só tinha um filho. Você só tinha 2 filhos, que era o B e a Rafa. Hoje eu tenho 5. Então você deixa muita coisa para trás e o seu tempo é caro. E hoje, graças a Deus, as pessoas valorizam isso, porque a gente leva verdade. O seu trabalho, a gente sempre teve uma parceria, uma collab boa sobre isso, e o meu trabalho. Por quê? Quando você leva conhecimento e você assume os riscos junto com a pessoa, você está no campo de batalha com ela. Eu estou fazendo um documentário agora que eu invadi uma cozinha, tipo, você estava falando que é o Jacan, né? Porque eu cresci naquilo. Eu cresci dentro de cozinha, fazendo isso. Eu tive restaurante. Vivendo a batalha. Vivendo, entendendo a dor do cara, conversando com os funcionários. Hoje o cara não consegue conversar com o funcionário. Ontem foi o pessoal de uma franquia muito famosa, top 3 no Brasil, lá no meu stand, querendo conversar comigo e trocar uma ideia. Eles falam assim, não, é que a gente tem todos os dados e tal. Eu falei, cara, aí eles, não, a gente tá pensando aqui, a gente vai te dar 2 unidades pra você tocar. Eu falei, precisa de ir pra dentro da unidade? Que eu quero uma unidade que eu tenho que ir pra dentro treinar seu time. E gerar consciência. Porque eu ver só número é muito legal. Todo mundo fala de número. Coloca aqui um monte de número, você vê um monte de problema. Mas quando você se aprofunda, qual que é o cerne do problema real? Aí eu conto sempre uma historinha que você deve ter ouvido eu falar do Paul O'Neill, da Alcoa. Porque do cara que falou o seguinte, a Alcoa é uma grande indústria de aço, eu vou trazer esse contexto, essa história é boa para contextualizar o pessoal, para olhar para o que não é óbvio. Quando ele assumiu a Alcoa lá em 90 alguma coisa, ele chegou e para a primeira reunião de acionistas, ele não falou que todo mundo queria ouvir, que, não, peraí, eu vou pegar aqui, vou diminuir os nossos custos e aumentar a nossa rentabilidade, tudo, que é o que todo mundo quer ouvir, diminuir custo, aumentar a rentabilidade. O cara que está vendo só número, o investidor, ele só vê isso, é o resultado final para ele. Ao contrário disso que ele falou, não, a Alcoa não vai ser mais um lugar onde alguém vem trabalhar, volta num caixão ou perde um braço, uma perna para voltar para sua família. Qualquer coisa que acontecer na Alcoa hoje, nós vamos transformar ela numa grande empresa de segurança do trabalho. O pessoal ficou enlouquecido. Chegou um maluco aqui, um cara que vai destruir a Alcoa. Quem que vocês contrataram aí? Vende as ações e tal. Resumo da história. Quando o cara saiu, quem tinha investido $1 milhão na Alcoa já tinha 5 milhões. Ela teve o maior valor de mercado nela na história. E só de dividendos esse cara recebeu 1 milhão durante esse período. E ele foi o grande case. Mas o que aconteceu? Ele mobilizou o que não era óbvio. Aquela multidão de 200 mil funcionários que a gente estava aqui trabalhando, batendo um papo, do nada saiu uma barra de ferro, arrancava o braço do cara. E tava tudo bem, é só mais um. E nas operações de delivery? Eu falo, você chega lá, como é que é o banheiro do seu funcionário? Se sua esposa estivesse na sua operação, ela teria condições de sentar naquele vaso, a bunda dela lá para fazer xixi? Ou ela reclamaria com você? Ela poderia deixar a bolsa, se ela fosse trabalhar com você, precisasse passar a noite lá, ela poderia deixar a bolsa dela, que ela ficava tranquila de deixar a bolsa dela com o celular, com os pertences dela lá onde os seus funcionários deixam os deles? Aí os uniformes do seu funcionário que você forneceu para ele, você deu pelo menos umas 3, 4 camisas para ele poder lavar e vir com o uniforme higienizado, você usa uma frase que não tem como dar uma chuteira ruim pro Cristiano Ronaldo e exigir que ele faça gol, né? Você fala alguma coisa assim, né? Exatamente, que às vezes o recurso, a empresa quer que o time performe igual o Cristiano Ronaldo, mas o recurso é do time de várzea. E tá tudo bem.
Eu gosto de dar esse contexto também, que a pessoa fala, pô, mas eu não tô na fase do... agora ele deve estar lá na Arábia, mas eu falava muito, eu não tô na fase do Real Madrid. Cara, tá tudo bem você não der o contexto do Cristiano Ronaldo. Só que na hora de exigir, você tem que dosar a mão. E as pessoas falam, mas o cliente, o funcionário, ele tem que aceitar que a empresa é nova, mas ela um dia vai crescer. Eu falo, tá bom, por que você tem sua empresa? Porque você não quer construir nada pros outros. Por que seu funcionário tem que querer construir? Exatamente. Se você tá começando do zero, o cara fala, se for pra começar do zero, eu começo pra mim. Então, o time não vai transmitir pro cliente uma experiência que ele não sente. Eu acho que no final do dia é sobre isso. E aí, já encavalar justamente na minha segunda pergunta. Você trouxe que o contexto é que o mercado tá buscando profissionalizar a capacitação. Dentro das empresas que você entra, né? Falando de restaurante, que você entra em muita empresa também parceira, você vê que falta esse papo reto de gestão, que as pessoas estão se conscientizando que dados são importantes, sistemas são importantes, mas ainda pecam na hora de fazer a gestão na prática, que é conversar com o time, que é entrar na operação, que é dar o papo reto pro funcionário, dar visão de futuro, até pro próprio líder, que às vezes só tá tocando o dia a dia. Eu falo muito com os meus parceiros o seguinte, tem muita gente que reclama, não, fulano tem 50 motoboys, só tenho 2, o meu produto é melhor que o dele. Pô, mas eu tô sozinho faz 10 anos. Falei, pois tem algum problema com você. Você não conseguiu vender seu sonho pra ninguém? Eu comento sempre isso com o cara. Então, se você não consegue motivar, dar direção, porque, Rafa, a gente vai lidar com grandes empresas, o pessoal acha que é tudo perfeito. O lucrando com delivery é perfeito. Cara, a gente vai na coragem, a gente aprende durante o caminho. A gente só sabe que vai ter um problema para resolver amanhã. Pronto, e se você está resolvendo o problema, é sinal que você está evoluindo. Eu não posso ter o mesmo problema recorrentemente todos os dias, todos os meses. Exatamente. Então esse é o grande ponto. O que eu vejo no nosso mercado é que ele se apega muito a promessas de facilidade, de dobrar, de triplicar, de copiar método, e não existe isso. Hoje a gente faz projetos de cozinha, fizemos mais de 30 em 1 ano e meio. Você fala por uma coisa que não existia no mercado, praticamente ninguém falando sobre isso. A gente trouxe a Ana Flávia hoje tem um trabalho estupendo de resultado. Baseado no quê? Vamos entrar na operação e ver o que é melhor para aquele cara, porque a gente tem cozinha de 36 metros que faturam 400 mil. O pessoal fala, não, é impossível. Não é possível. O cara que viu uma cozinha do McDonald's porque ele foi pedir, ele viu do Mac, ele copiou um negócio que não faz sentido. Aí você falou um negócio legal. Sabe o maior erro que a gente encontra em cozinhas que a gente chega e às vezes nem gasta muita reforma? O cara tem equipamentos que ele não precisa porque ele viu alguém que tem um vídeo no YouTube que tem aquele equipamento, ele vai lá e compra. Quando ele vê, ele não tem demanda e aquele recurso faz falta pro fluxo de caixa dele. E o vídeo, ele ajuda muito, mas é para você trazer pro seu contexto. E aquele equipamento é pro próximo momento. Primeiro, sai de 30 pedidos para 200. Eu tava conversando hoje de manhã no Café Lucas. Cara, o negócio nosso hoje é que a pessoa ela tem que querer muito contratar a gente, porque a gente não fica indo atrás de cliente. A gente tem uma demanda reprimida. Sim. E a gente não tinha braço. Por isso que hoje a gente tem Ana Flávia, Maurício, um time vai estruturando. Como empresa, nós estamos nos organizando. A gente tem várias falhas que a gente precisa melhorar. Para atender a demanda. Eu não vou fazer meus clientes pagarem o preço dos meus erros enquanto eu não melhoro os meus processos. Até porque o seu sucesso é o sucesso do seu cliente. Exatamente. É isso que faz a gente ter uma demanda. O que eu mais ouvi no stand foi o quanto que as pessoas estavam felizes dando depoimento lá de quanto economizaram, quanto que cresceu. Um cara teve um cliente que falou assim, cara, a gente abriu uma 5ª unidade, eu ia no banco pegar 500 mil para pagar 1,1 milhão. Ele falou, cara, e tipo, ele tem um capital, ele não queria tirar do capital dele para fazer com a grana dele e tal, mas ele ia pegar esse capital e ia ficar quase zerado do que ele tem. Ia pagar juros ainda. Ia pagar juros. E aí o Maurício foi lá, fez um planejamento financeiro com ele, a gente tem um fluxo de caixa, a gente conseguiu tirar... Ele vendia batata, na época ele dava batata. Ela custava R$12 se o cara quisesse comprar essa, mas ele dava batata em todos os lanches. Hoje ele vende a batata por R$22, que é o preço ideal, e vende. Isso libertou o cara. Ele falou assim, cara, eu não sabia o que eu fazia. E ele foi e falou assim, a gente fez um estudo para ele lá que ele poderia tirar 40 mil a cada um período e subsidiar a obra dentro do tempo que ele queria. Conseguimos fazer com capital próprio, sem mexer no capital aplicado dele e sem pegar empréstimo, porque a gente fez um planejamento financeiro pro cara. E ele estava super elogiando o Maurício, que é nosso consultor financeiro, que é um dos melhores analistas que eu conheço, os caras mais profissionais. Você falou de busca de conhecimento. Esse cara vê o valor que o conhecimento tem, como ele liberta. O João vê isso. O João, quando você assistia, quando você chegou no estúdio, e você já sabe como funciona aqui, né? Então, quando o Rafa chegou, o João tava gravando. Você vai ver o que ele falou a partir do momento que ele foi. Inclusive, eu nem sabia que o primeiro evento que ele foi de delivery foi de Fortaleza. Ele falou, pô, lá que eu conheci o Rafa e conheci você e o Maicon. Foi. E, cara, quando sair, você vai assistir o depoimento que ele deu. Com certeza você vai fazer corte. Tudo que o João faz, eu acompanho. Eu adoro o João, a esposa dele. É um cara que, pô, eu queria mais perto, assim. Ele foi lá em casa, eu queria muito... Ainda vamos ter o prazer de juntar as crianças ainda. O que eu fico muito feliz é que eu vejo, só fazendo um disclaimer disso, é que eu vejo que todo mundo que
se afastou e que era bom, se afastou porque tá crescendo. Exato. E as pessoas que, cara, que eu sempre vi que infelizmente não estão alinhados em valores, continuam juntas, sabe por quê? Porque tá todo mundo no mesmo lugar. Exato. Então, quando você cresce, você tem problema. A bandeira do Brasil, ela não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Então, tá todo mundo crescendo e organizando, crescendo e organizando. Então, é porque a gente vive nesse momento. Mas, pra quem tá aí assistindo, calma, a gente vai chegar em novos apps, a gente vai chegar lá. É muito recente, então a gente tem que ter muita responsabilidade, calma pra analisar. Mas, só pra segurar você no vídeo, tá? Antes, algo que também eu acho que é super importante pro público. De tudo que você viu na Índia, o que mais chamou a atenção que você falou assim, cara, aprendi muita coisa, mas o que eu voltei impressionado contando pra minha esposa e falando, não acredito que eu vi aquilo. Primeiro o pessoal fala da comida lá de rua, né? Sim. Que eu fui lá, cara, aquilo é verdade. É verdade, pessoal. É daquele jeito. Você vê o cara lá lavando um prato dentro de um balde, servindo o próximo, pegando o dinheiro e com a mesma que pegou o dinheiro, ela mexe a massa ali, joga a massa em cima da chapa e te joga panqueca. E tem um vídeo lá, pano super sujo, limpando a chapa com pano sujo e fornecendo a panqueca e lotado de gente comendo, velho. E vocês reclamando do grilo, do gafanhoto que eu comi na China. Olha o que o Rafael comeu. Comiu, então, comiu que era pouquinho, comiu que era frito, porque tinha panqueca na chapa e tinha o que tava na fritura. Fritou. Um pouco você tem que viver. Não, tem que, cara, o vídeo, a galera, não, vale a curtida só pra você ter comida e tal. E eu mostro a mulher pegando, eu entregando dinheiro, ela pegando dinheiro. E, cara, é muito insalubre. Mas o que me impressionou, Rafa, eles chamam a Índia da nova China. Então, trazendo um recorte para o pessoal entender, isso é verdade. O país ele está sendo reconstruído do zero praticamente. É obra 7 dias, 24 horas por dia. E eles têm muita mão de obra lá. Tem escassez também, porque no mundo as pessoas estão tendo opção. Eu falo, hoje não tem menor oferta de emprego. Antigamente era mais difícil contratar. Eu acho que quando eu fui procurar emprego, não tinha. Hoje em dia tem muito, porque a economia global cresceu, o mundo cresceu, tem muita oportunidade de emprego. Só que as pessoas, ele optam em rodar de Uber. Uber hoje estava reclamando. Poxa, tem Uber demais em São Paulo, qualquer imbecil, ele usou esse termo, tá? Qualquer imbecil hoje aluga um carro e vira Uber. Cara, porque o cara prefere andar de Uber do que ir para no restaurante quente onde não tem um mínimo de estrutura para trabalhar. Então hoje o dono de restaurante precisa investir em estrutura. A Recruz do dia falou, falta mão de obra. Fala assim, as pessoas têm juízo. Ela é ótima. Então, assim, eu vi essa loucura do crescimento de um país que está sendo reformulado. Acho que dentro de 10 anos, quando eu quero ir lá novamente, eu acho que eu vou ver um outro país. Existe muita riqueza lá. Muita riqueza, fui pra shoppings lá que você tinha que passar pro detector de metais e colocar sua bolsa dentro de um Mas scanner. é centralizado em... Só que ela é muito centralizada, mas o país está crescendo muito. Quando se tem muita obra, você vê que você mobiliza o país. Então, os indianos hoje precisam menos sair de lá porque está tendo muita coisa acontecendo. Tá. Tem restaurantes com cozinha muito limpas, McDonald's, KFC, as marcas. Quando eu fui nas grandes marcas, nos grandes restaurantes, todos são limpos. E padrão... Mesmo melhor, alguns melhor. Eu fui na Dark Kitchen lá, que é melhor do que as que eu entro aqui. Então não é tudo que é o caos. Por que a rua é um caos lá? Porque R$1 é 15 rupias. E a rua é um caos também pra gente, porque na China eu vivi o mesmo problema com moto, que você quase é atropelado, mas todo mundo se entende. Eu não entendo aquilo, cara. Isso foi outra coisa absurda. O trânsito, eu acho, não, tenho certeza que tem regiões que eu andei lá que se fosse a mesma distância aqui em São Paulo, ficava mais agarrado em São Paulo do que na Índia, no meio daquele caos. Lá é um barulho o tempo todo, lá é uma confusão o tempo todo. Os caras parecem que dirigem com a mão na buzina, né? Cara, não tem silêncio. Eu tava falando isso com o Uber, vindo pra cá. Quando eu falo que fui pra Índia, todo mundo fica muito curioso, né? Falei, cara, lá não tem silêncio. É o tempo inteiro, caos o tempo todo. Isso é muito louco. Mas eu vi que existem duas realidades. Um país que está crescendo, se você fosse na China 20 anos atrás, talvez a pessoa estaria falando do que eu estou falando da Índia. Exato. E um dado, eu não sei se você chegou a ver, mas eu sei que a maioria das pessoas não. Hoje, se você for analisar os top 50 CEOs dos últimos anos, 10 são indianos e eu não quero cravar aqui porque eu tenho grande chance de eu errar, mas esses 10 que são indianos, eles não estão nem no top 30, eles estão nos top 15. Então, assim, Entra um ponto legal. Tá construindo uma coisa grandiosa que é quase o milagre econômico da China, que você comentou que, em média, em 1980, a China tinha mais de 80% do país abaixo da linha da pobreza. Em áreas rurais, né? Reconstruíram o país. Estão fazendo isso com a Índia, com muito capital externo, porque tem mão de obra, fica posicionado de forma estratégica também, né? Ele está próximo da China e também relativamente próximo da Europa, tendo muita mão de obra. Um detalhe, eles investiram muito em tecnologia, que são coisas... Hoje, eles são uma das potências aeroespaciais.
E eles modelaram, tá falando isso com o Uber hoje também, eles modelaram, tanto a China quanto a Índia, modelaram um modelo brasileiro, porque até os anos 99, 2003, até o acidente de Alcântara, isso é um pouquinho de história, mas acho que é importante contextualizar. Sim. O brasileiro ele tem mania de punir os erros, e a gente teve, se não me engano, 18 mortes no acidente lá em Alcântara, quando o Brasil era um país que estava construindo uma relevância mundial sobre tecnologias aeroespaciais. O que o Brasil faz quando um empreendedor erra? Não vamos mais trabalhar com isso. E o sacano do Space Today fala isso. A Índia e a China vieram aqui, fizeram escola, entenderam o nosso processo e copiaram. Ele fala que eles copiaram o nosso modelo e hoje são potências que conseguiram colocar vários satélites em volta da órbita da Terra e conseguiram já colocar na Lua, sondas na Lua. E o Brasil faz o que hoje com isso? Perdemos o time. Sim. Lá no ensino fundamental, que é a nossa quinta série aqui, já é obrigatório o estudo de engenharia aeroespacial. Por quê? A Índia conseguiu, com esse avanço tecnológico, eles têm muito problema de alimentação lá e seca. Eles mapearam as chuvas, conseguem produzir mais em regiões que são estratégicas, prevendo as coisas. E aí isso fez o país evoluir absurdamente. Nas escolas é muito valorizado o empenho escolar, os estudos, você vê essa doutrina melhorando lá. Eles também incentivam a tecnologia, startup? Totalmente. A partir do ensino fundamental existem matérias relacionadas à tecnologia, a tudo relacionado a, inclusive, aeroespacial. Isso dói, cara, porque hoje eu vejo, por exemplo, a Vtex, né? Uma das empresas do Alfredo. É uma líder da América Latina em plataforma de e-commerce, quase líder global, construída 100% por brasileiros, e eu escuto os caras falando que, cara, no Brasil o incentivo é zero. E na Índia provavelmente é bem similar à China, onde empresas de startup, de tecnologia, principalmente que estão ligadas em melhorar a solução e eficiência para o povo, tem redução de imposto, tem incentivo de governo. Total. E no Brasil a gente carrega ao contrário, parece que você é punido por você fazer algo com tecnologia, até no imposto, porque a tecnologia é mais fácil do que o cara da indústria, então você vai pagar mais caro. É um alto preço da ignorância dos nossos governantes, né? Eu acho que, eu não gosto de pegar bandeira nenhuma, Sim. mas eu acho que é um problema crônico do Brasil. Não é, até onde porque não é bandeira, é dos dois lados. Né? Quando você vai empreender, você é punido. Todo mundo aqui chora no dia 20 quando paga o imposto do Simples ou quando tem que pagar o presumido lá a cada 3 meses, Sim. enfim. Porque você não sente que existe uma troca, nada que justifique aquilo. Porque você não consegue nem ganhar aquilo. É foda, infelizmente a verdade é essa. Os robôs estão ganhando espaço no Brasil, eu acho que não é simplesmente porque o empresário é ganancioso, mas porque quando ele começa a crescer ele tem que pagar quase 30% de imposto em cima da folha de salário. Então, assim... O pertencimento, né? Você vê muito pouco o senso também de pertencimento, de fazer a pessoa querer empreender. Né? O cara, ele quer o que é mais fácil. O Brasil, ele tem aquela... Por isso que as bets, tá? Tem o caminho do atalho, né? Não, peraí, vou jogar no tigrinho aqui porque é mais fácil. Hoje, quantas pessoas têm problema de funcionário? Tem vários casos de agiota na porta dos restaurantes, esperando para pegar o funcionário. Eu tive um que... Não vou falar mas que pediu adiantamento porque perdeu dinheiro na bet. Cara, como assim? Cara, eu tinha o dinheiro da conta, tava pagando bem, eu apostei... E se eu ganhasse, eu pagava desse mês e as próximas dos 3. E aí, o que aconteceu? Eu perdi, por isso que eu tô porque aqui. É feito pra perder. Porque valorizam demais o atalho. É o que eu falo, que a gente pode voltar pro tema de chegada de recursos pra cá. Como se os recursos viessem de mão beijada pra você. Como se não é assim. Almoço grátis. Não existe. Voltando pra Índia. Não tem como, a gente traz pro Brasil, acho que é importante esse contexto, mas... E aí agora focado no delivery, na experiência que você viveu principalmente com os Dabawalas, o que você sentiu que eles fazem de diferente, além de não ter a tecnologia? E isso, na verdade, é um diferente que surpreende, que deixou você falou, cacete, cara, o jogo deles, eles ganham aqui. Que talvez no Brasil talvez não funcione, mas para eles ganham aqui. É por isso que você tem um podcast tão bom. Essa pergunta foi espetacular, Rafa. Eles têm um senso, eles tratam o trabalho deles como se fosse uma religião. E para eles, levar comida para as pessoas é um ato divino. É um ato de fé. É um ato de servidão. Então eles veem aquilo como algo que eles estão fazendo para Deus e não para eles. Isso foi a coisa que mais me impressionou. Eles fazem aquilo com amor, com uma cultura de que estão servindo a Deus. Eles levam, é um dos slogans dele. Levar comida para as pessoas é como servir a Deus. Então isso muda completamente o conceito do que eles fazem. Porque a remuneração deles é uma remuneração padrão, de salário mínimo.
mas eles fazem aquilo com o maior amor do mundo. Tem um dia da semana que cada dabawala toda semana tem que fazer isso, eles vão revezando durante o mês, ele leva uma daba extra da casa dele para alimentar as pessoas na rua, eles convidam, porque ela tem muita diferença social, então eles sentam, se não me engano, todas as quartas-feiras, os dabawalas daquele dia sentam, convidam as pessoas e distribuem essa comida para crianças carentes e mulheres, tem muito mais mulher e criança na rua lá, para compartilhar com quem não tem nada. Então, essa questão de fazer, enquanto no Brasil a gente tem isso uma maior dificuldade do mundo, da pessoa compartilhar. Existe uma coisa que as pessoas não veem isso. Eu levo muito isso para minha operação. Falo, olha, o dia dela deu tudo errado, mas na hora de entregar a nossa pizza tem que dar certo. Porque a gente vai ser a última experiência do dia do cara. Se a gente estraga essa última experiência, o cara vai dormir muito mais pé da vida. E às vezes é o momento de paz que o cara se ferrou o dia todo no trabalho, aí ele fala, vou chegar em casa, vou me juntar com a minha família e eu vou esquecer um pouco. Aí ele briga com a esposa porque fala, pô, por que você foi pedir nessa pizzaria? Exatamente. Você não olhou a avaliação? E aí você estraga a noite. E às vezes é o último dinheiro, né? A gente tem que entender que a gente vive numa bolha e que a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para pedir delivery quase todo dia na semana e, quiçá, todas as semanas do mês. Tem muita gente que pede delivery dia 5 e dia 20. E aí você vai estragar uma das únicas experiências que esse cara teve no mês. Eu levo muito isso para dentro das operações, que eu gosto muito de tratar com as equipes. Né? Eu acho que é uma das partes, uma das coisas que eu sou melhor, é lidar com as pessoas dentro da equipe ali, porque eu levo muito essa consciência, porque eles normalmente não tendem a se colocar do outro lado, porque a pessoa está num ciclo e essas pessoas têm a vida muito sofrida. Né? Muitos donos sabem que o que a gente tem capacidade de pagar, a gente não sabe que é difícil a vida do cara, que às vezes o cara tem que fazer uma dupla jornada, ele trabalha de manhã, trabalha à noite, para conseguir fazer alguma coisa diferente. Mas no momento que ele tem um pouco mais de grana, ele pede também o delivery. Só que ele esquece, o cara que está ali operando, que tem outra pessoa igualzinho, ele fica lá à noite em casa e ele está na outra posição. Eu falo, como é que você gosta de receber essa experiência? Vamos transformar essa experiência, vamos dar uma verba para você pedir delivery. Eu pago o iFood de benefício da minha empresa para os meus funcionários hoje, que é uma boa experiência. É excelente, a gente dá um baita produto. Também. E a gente incentiva a galera a estar usando o produto. Hoje, muitos donos de restaurantes geram esse benefício para o usuário também. Acho que traz para o funcionário um senso de entender que, como é que é a experiência no delivery? Todos os meus funcionários de todas as empresas que eu trabalho sabem como que a nota do iFood é formada, que demora 90 dias, que após o pedido que ele colocou, terminou ali o hambúrguer, a pizza, o sushi, colocou na bancada, tem uma jornada até o cliente que ele tem 7 dias para avaliar. E quando ele vê no aplicativo lá, todo mundo sabe porque a gente coloca a nota dentro da operação, sim, aquela nota abaixo de 4,7 determina que o nosso serviço não está bom, a gente tem que corrigir. Então, quando você gera essa consciência para o time, que todo mundo sabe o que tem que fazer, você melhora a qualidade de serviço, ele se coloca no lugar do cliente, ele vê a empresa crescer, a remuneração dele aumenta, porque a gente tem plano de comissionamento por qualidade do serviço. Certo. E aí o cara fala assim, peraí, estou participando de algo maior. Você dá pertencimento, que é o que eles têm na Índia. Exatamente. Ele vai receber, só que ele carrega o porquê, que aí tem aquele livro muito famoso que é Comece pelo Porquê. Então, sim, quando as pessoas não sabem pelo porquê, elas só estão fazendo. Exatamente. E o que me chamou a atenção, que eu achei muito forte, né, da Índia, você falou sobre o propósito deles de servir. E de fato, né, quando você entende bem de nascimento, né? Quando a criança nasce, cara, quase 100% dos casos, é pegar, colocar no peito porque ela precisa se alimentar. Então, de fato, é um ato de servidão a Total. Deus, à vida, a toda a população. Eles têm esse propósito por quê? Os dabawalas, você sentiu que eles têm uma diferença muito grande da galera da comida de rua? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Essa foi uma pergunta que não veio formada. Eu tô fazendo agora no Insight. Por quê? Você pega aqui o cara que entrega, e eu vi pelos vídeos que realmente, cara, eles têm toda uma cultura, é uma religião. Aí você vai pra rua, o cara tá pegando dinheiro e... né, que pode, então, foda-se a comida. Você sentiu essa diferença e por isso que os dabawalas são o que são? Rafa, caramba, velho, que análise legal que você trouxe. Porque porque, sabe o que acontece? Existe uma coisa que a gente fala muito, que é a concupiscência, né? É quando você tem consciência que aquilo que você tá fazendo é errado. Eu acho que eles não têm nem noção, o cara da rua, que aquilo é errado. Porque faz parte da cultura deles há anos. Ficou tão normal que eu acho que é interessante essa pergunta. Eu vejo que eles fazem com amor também. Você vê, normalmente são famílias trabalhando, servindo aquilo ali. Mas aí você vem, poxa, mas não existe vigilância sanitária lá? Existe. Eu mostrei que existe vigilância sanitária. Porém, eles não dão conta de fiscalizar um país com 1,4 bilhões de pessoas, sim, com inúmeros negócios, e sair cortando renda de todo mundo.
você chega no Mac, eu mostrei lá no Mac, no KFC, tem lá a autorização da vigilância sanitária e as coisas funcionam bem, onde eles conseguem fiscalizar, mas o cara na rua, num dia tá na rua de um lado, outro dia tá do outro dia tá em outra cidade. Lá tem uma sazonalidade, eu fui numa operação que tem 200 dark kitchens lá na China. A gente conversou com os caras, sabe um problema que eles têm lá muito grande? O cara trabalha na Índia. O cara trabalha 9 meses, da época meio que a época do melhor clima na região dele, ele sai, volta para casa, passa um tempo com a família e depois vai para outro lugar da Índia. Os caras criaram um programa de treinamento que se esse cara for para outro lugar que tiver a unidade da Dark Kitchen dele, ele pode automaticamente ser contratado. É só ele falar que tá lá. É só ele falar que tá lá, porque os indianos eles têm mania de ficar viajando dentro do país e eles não criam vínculos tão próprios dentro da mesma região. Eles sempre voltam para a família que é no interior, mas ele gosta de viajar o país. Aí os caras criaram um programa de treinamento que certifica o cara e se ele for e tiver aquela Dark Kitchen, ele chega lá, mostra o certificado, é digital, né? Sim. Fala que tem o certificado, tem demanda, passou pelo treinamento, ele já entra pra trabalhar automático. Porra, animal isso. Não aí. É foda? E resolve 2 problemas, emprego e mão de obra, né? Emprego pro cara que quer liberdade, porque é difícil você ficar mudando e arrumando emprego, e mão de obra pra ele, porque... Que eles também têm esse desafio, porque imagina, o cara passa 9 meses, todos os 3 meses ele sai. Turnover. Gigante. E a mão de obra lá, apesar de parecer que tem muita gente, mas também tem escassez, porque o pessoal também tem a opção lá de trabalhar de mototáxi, de Uber, desse serviço. Inclusive, um ponto legal, uma coisa que me impressionou muito lá, eles estão muito na nossa frente em questão de delivery de supermercado. Absurdamente. Lá tem um aplicativo, vários aplicativos, na verdade, de supermercado. Eu vi pouco supermercado, grandes redes, igual a gente tem no Brasil. Não existe, pouquíssimos supermercados. Só que as Dark Stories com motoboys na porta, saindo com um pedidozinho de um sabonete, de um desodorante, de coisas de mercado via app. Manda muito bem no serviço. Gigante, porque o custo de entrega é barato e os caras subindo e descendo, às vezes no segundo andar, cara, subindo e descendo sem parar. Eu filmei, eu usava o óculos, porque muito lugar não podia chegar pra pedir pra filmar. O óculos, você colocou o fita isolante também? Eu coloquei o óculos, não cheguei a colocar fita isolante não, mas eu usei o óculos pra filmar lá. E aí, cara, eu fui lá, filmei, tipo assim, saindo um pedido sem parar. Por quê? Eles prometem entregar delivery de supermercado lá em 10 minutos. Sim. E no Brasil a gente sabe que o delivery de supermercado ele é muito eficiente. Ainda é muito... Cara, ainda é muito deficiente. Eu falo porque eu não gosto de supermercado, então só peço via delivery e toda vez é perrengue. Esse foi outro ponto bom. Porque na China você tem as grandes empresas. A Freshco é a maior... é muito hábito de consumo. Eles fazem delivery desde 2013 de supermercado. Então, obviamente, eles já... levaram isso pro dia a dia, mas na Índia são uns pequenos supermercados. Blinkit, lá tem a Blinkit, que é muito famosa, que ela é da Zomato também, investida, que é do mesmo grupo, e tem a Zepto, que é uma roxinha lá, que ela tá aceleradíssima em crescimento, só tinha 6 meses, mas ela já tava batendo mais de 1 milhão de pedidos por mês já, com menos de 6 meses de negócio. E eu vi os caras roxinhos pra todo lado lá, que lá a Swiggy é laranja, a Zomato é vermelha, era o que a gente mais via. Sim. Swiggy e Zomato, né? Que são como se fosse o iFood aqui, que são os marketplaces de alimentação mesmo. Muitos na porta do McDonald's e tal. Lá Domino's é igual no Brasil, motoboy próprio. Sim. Não é full service lá é motoboy próprio. Tem muitas similaridades, porque não muda muito, né? Taxas e comissões dos aplicativos, o pessoal, cara, no mundo, a média é essa. Cara, é o que é cobrado. O pessoal acha que... Não existe taxa de 5%. Dos líderes, dos big players, dos vencedores do mercado mundial, vamos pegar, eu falo hoje, o mercado está se dividindo em 3 grandes polos de disputa. Os chineses, né? A Prosus e a Nordeste. Eu tô vendo que essa galera, eles estão direcionando o nosso mercado, investindo, trazendo tecnologia, drone, robô, tal, tudo. E, cara... a taxa é igual em todo lugar. Cara, não existe fórmula mágica. O custo é esse. A gente vai entrar nisso nos próximos minutos quando a gente for falar de marketplace, mas é exatamente isso. E aí, deixa eu antes de eu te fazer mais uma provocação, atualiza só um pouco do número dos Dabawalas. Pode ser que a galera não tinha pegado, porque a gente, legal. Agora que a gente entrou porra, o cara não tem tecnologia, ele serve com amor, os caras já fazem delivery de mercado, mas focando no Dabawalas, você sempre fala nas palestras, principalmente nos treinamentos, quais são os números deles de entrega? Cara, primeira coisa que o pessoal tem que entender, eles não têm um restaurante. Não é o restaurante, o cara vai lá e busca no restaurante. Os Dabawalas, a família contrata, ele passa nas casas recolhendo as dabas, que são as marmitas, na casa das pessoas, eles se juntam
eles sabem por letras, cor, né, números, exatamente onde são os pontos de coleta. Aí um recolhe, depois ele encontra num ponto de coleta, eles começam a separar de acordo com cada dabauala que vai finalizar a rota, junta ali aquele monte de pedido. Depois esse cara vai até o trabalho das pessoas, que é tudo segmentado, o dabauala que vai finalizar. Era legal a gente mostrar alguns símbolozinhos. Eu vou pedir na edição colocar. Eu tenho lá, é bem legal. E o cara vai ver que ali tem o nome do dabauala com aquela letra, aquela cor, aquele símbolo, aquele número, aonde que vai entregar no prédio. Não tem o Waze. Não tem, cara, não tem. É tudo na bicicletinha. É bicicletinha. São 200 mil entregas por dia, Rafa. Sem tecnologia. Isso é uma empresa de mais de 130 anos, por isso que os caras são tão eficientes, fazem isso de forma repetitiva. Aí depois que ele entrega a comida, ele tem um período do almoço dele, eles sentam todos juntos lá, almoçam, eles passam recolhendo as dabas e devolvendo na casa das pessoas. E a taxa, margem de erro? Eles erram um pedido a cada 6 milhões de entregas. Por isso que eles são muito famosos. Cara, tinha muito gringo. Tem um ponto Sem lá... tecnologia. Sem tecnologia. Os caras, eles simplesmente, cara, fazem algo que é beiro inacreditável. Harvard foi estudar os caras. Eles são validados, eles palestram no TED Talks, né? Eles viajam o mundo. O príncipe Charles foi lá na Índia, queria visitar. E eles falaram, a gente só tem no dia tal 15 minutos, se você quiser. Eles nem sabiam que era príncipe Charles, cara. E aí, tem um encontro dele lá, mas eles tiveram que parar ali 15 minutos, depois foram embora todo mundo entregar, porque o cliente é prioridade. Servir é prioridade. Cara, muito, muito animal. Até um ponto que você falou, para ficar claro pra galera, quando você fala, eles passam nas casas, é porque as casas cozinham, né? Então exatamente. A gente sabe da situação, acho que eu não parei para estudar esse dado na Índia, mas provavelmente boa parte da população tá abaixo da linha da miséria, então tudo é fonte de renda para eles, então, pô, você pode fazer uma comida em casa e servir outra pessoa, é isso, mas né? existe uma coisa cultural que muitos deles acreditam, que a energia da comida que vem da casa deles é diferente da comida que come na rua, então eles querem comer a comida feita pela esposa. Então, é algo que impacta também ali no cara mais tradicionalista. Olha como cultura muda, né? A cozinha é a casa de uma família que é cozinhada pela esposa para dar aquele negócio de energia. Aí é entregue por uma pessoa que acredita que está fazendo um serviço, que está servindo a Deus, está servindo a população e faz aquilo com amor para chegar lá na ponta para quem aceitou pagar esse preço. Agora eu entro em outra provocação, estilo aquela do amor e versus da dabauala e comida de rua, que é: entrou um app, entrou um iFood nesse mercado, acelerou tecnologia. O que você acha que acontece com dabaualas? Acha, né? Porque eu não sei se vocês discutiram isso lá, mas o que você acha que pode acontecer? Porque é uma empresa de 130 anos, validada, 200 mil entregas por dia, um pedido errado a cada 6 milhões, é isso? Botou tecnologia. Público final está acostumado a pedir comida servida com amor e feita em casa. Vai lidar com fast food, entrega rápida e cupom de desconto. Só o tempo vai mostrar isso. Eu acho que... O que aconteceu? Eles continuam do mesmo jeito que estão há 130 anos atrás, crescendo em demanda. Primeira coisa, o custo. Eles são uma cooperativa onde todos ganham o mesmo tanto. Então, não existe lá uma vaidade em ascensão e tudo. É dividido até pelos líderes, todos os ganhos de forma igualitária. E eles não aumentam o preço porque eles acreditam que, se eles cobram muito caro, eles não conseguem atender da melhor forma possível as pessoas que mais necessitam. Então, eles sempre têm um custo muito abaixo do mercado. Tá, entendi. Muito abaixo. Então, isso é um grande impacto, porque eles cobram, se não me engano, uma média lá de 80 rúpias por semana, era alguma coisa nesse sentido, que, cara, a rúpia é 1 para 15, então, tipo assim, era como se fosse 5 reais. Pra você ter noção, enviar uma carta, custa 40%, 50% desse valor. Porra. É muito barato. Então, é muito porque eles... Terra de cego, um olho é rei, você tava de rei lá. Né? Exatamente. E lá o frete das entregas, ele gira em torno de R$ 2,90, R$ 2,50. Tá. Se você comparar isso com o Brasil, a gente tem um custo de frete aqui na casa de R$ 8,00. Pra rua de baixo. Então, o frete mais barato, ele impulsiona o delivery. Por que o delivery no Brasil ele não é um delivery tão acelerado também? Porque existe um custo de frete que não é que o motoboy está ganhando bem, é o custo Brasil, no final das contas, tá? Então, quando você pega o custo de frete hoje, ele representa muito dentro de uma operação que faz frete grátis e não consegue gerar valor para cobrar aquele frete, porque o frete nunca é grátis. E para um público que parece dar a ilusão que está no hábito de consumo, mas ainda não está. O delivery, eu acho que você vai concordar comigo, na casa de muitos brasileiros, o delivery ainda é um grande evento. As pessoas discutem se elas vão pedir delivery, né?
muita gente, quando você fala que a China faz os 70 milhões de deliveries por dia, fala, mas tem gente pra caramba. Você foi pra Índia e não é assim, eles estão caminhando... Eles são maiores do que nós em relação, mas comparado à capacidade de público e demanda, eles estão muito abaixo da China e deveriam estar muito à frente ainda. Até porque a população é superior, né? A China é a segunda, eles são a principal. Eles são maior hoje, né? Isso. Com 1.4, a China tem 1.360. Então, assim, bilhões, tá, pessoal? Hoje, eu brinco, né? A Maria Tereza nasceu semana nossa, 20 dias, nossa filha, mas a chance dela nascer na Índia ou na China era tipo... Hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas e 3 bilhões são chinesas ou indianas. Exato. É quase 50% da chance dela poder nascer na Índia ou na China. A gente acho que estava beirando chegar nos 300 milhões. E aí entra nesse papo de hábito. No Brasil eu vejo que é um evento ainda pedir delivery. Então as pessoas... E aí, vamos pedir um delivery hoje? Na China não tem essa discussão. Na China as pessoas se encontram numa praça, tá conversando, deu vontade de pedir um café, pede, chegou, entregador e fez isso, fez esse movimento. O Brasil tá caminhando pra... E aí eu acho que a gente entra no ponto alto que eu acho que muita gente tá esperando, que é falar de marketplace. O Brasil tá caminhando, o iFood foi o grande construtor desse mercado, de que o delivery ele é a realidade e o delivery resolve seu problema, é uma solução e não é um evento, não é uma vez por mês, pode ser até todo dia se você tiver condições e enfim, fizer boas escolhas. Você acredita que como vai ficar o mercado de delivery pós a entrada de novos marketplaces? Eu acho que essa é uma pergunta-chave, e aí eu queria deixar também, até em nome do Rafa aqui, que, cara, é um mercado literalmente novo. Então, é feito baseado em estudo do Brasil, estudo do mercado da fora, estudo de concorrência. É um mercado novo, mas, enfim, cara, eu acho que você tem embasamento suficiente para as pessoas confiarem no seu direcional. Sim, o Rafa, eu não tenho bola mágica, eu procuro estudar todos os mercados, viajar e me conectar com pessoas do mundo inteiro. O que eu vejo? Tá todo mundo perdido. Tá todo mundo querendo uma solução mágica, uma resposta mágica do que tem que fazer. Tá todo mundo confuso, porque é muita opção e eu acho que as pessoas estão perdendo a referência de focar no seu próprio negócio primeiro e ficar preocupado demais com o que irá vir. Falando do Michael aqui, de performar antes de tudo. Exato. Eu acho que tá todo mundo muito confuso, muito desesperado, com medo de quebrar, com medo de perder o mercado e não tá focando no principal. O quanto sua marca tem comunicado com o cliente final. Porque vai entrar... Como que é o mercado de marketplace no mundo, tá? Eu falo isso que eu estou fazendo um estudo detalhado para fazer um grande conteúdo para o YouTube sobre isso. E a plataforma do LinkedIn, que eu vejo que é uma rede hoje que... Eu pego muita informação por lá, mas é uma rede muito controversa também. Mas de toda forma tem muito conteúdo bom, né? Porque lá todo mundo só se elogia, não tem crítica. Mas enfim... É um currículo DIN lá. Mas é importante ter algumas coisas, algumas informações importantes. O que eu vejo, tá? O mercado no mundo todo, onde a grana é relevante, os mercados são relevantes, existe maturidade para o delivery, ele normalmente tem 2 bons sistemas. Porém, o primeiro sempre lidera muito. Ele é muito foda. Porque ele chega primeiro, ele abre espaço. E todo mundo tem que focar em qualidade de serviço. No final, os restaurantes estão mais dependendo dele do que de quem está no jogo. Então, tá todo mundo confuso. Olha, se você perder o foco na sua empresa... Eu brinco que se tiver que vender os meus clientes por sinal de fumaça, a gente contrata o melhor índio. Foca no seu negócio. Acompanhe as movimentações de mercado e cuide do cliente final. Porque independente de onde você estiver, ele vai comprar da sua empresa. Esse é o foco. Tá todo mundo perdido. Eu tô, você tá. Estamos todos perdidos. É muita informação falsa, muita mentira. E no final das contas, vai ficar no mercado só quem é muito bom. E a gente, ao longo do tempo, teve pessoas que mostraram que são muito bons. E eu acredito que eles vão continuar sendo líder. Aí eu vou começar a fazer umas perguntas mais direcionadas. Que fique claro também, eu acho que é importante dizer da nossa transparência. A gente não combinou essa conversa, a gente sabia os temas que a gente ia falar, mas não tem, eu vou perguntar isso para você falar. Cara, não. Você acha que chegou o marketplace novo? Restaurante deve entrar? O Rafa, eu acredito que sim. Tô de acordo. Eu acredito que sim. Até para ele experimentar o que é bom e o que é ruim. Porque a memória é curta. Lembra do que a gente falou no começo aqui? Sim. Então, eu vou trazer uma referência de uma que entrou, que saiu muito rápido, foi a Glovo, você lembra? Eles entraram? Cara, a maioria não vai nem saber que entrou.
Nem sabe. E deu muito errado. Acho que você já estava no mercado, você sabe muito errado. No jogo não é simples, o jogo não é um jogo de mídia. A própria 99 apareceu, saiu e eu nunca fiz um pedido. Nunca nem baixei o app. Não, e quem pedia, os restaurantes tinham problemas gravíssimos de cancelamento. Eu espero que o mercado fique saudável. Eu espero que o restaurante ele entenda que o conhecimento transforma. E se ele ouviu a gente aqui até esse momento e continua seguindo o seu canal, seguindo o meu canal, tem um Rafael Silva Deli, fazer minha propaganda Pode aqui. fazer, vai aparecer no GC. Lá no YouTube também. A gente está fazendo conteúdos diários. A gente está viajando o mundo para levar conteúdo. Eu acredito na construção de empresa para ser líder nos próximos 10, 15 anos. A gente tem tecnologia, desenvolvedores hoje de processo que a gente entende que é importante dentro da nossa empresa. E a gente acredita que a gente vai crescer a partir do número de restaurantes que a gente transforma. E até um tempo atrás, eu não sou dessa época, que era por telefone, mas se eu já trabalhasse, estivesse nesse mercado, eu teria os melhores atendentes de telefone do mercado. E eu tenho certeza que os meus clientes iriam ser líderes, as centrais, que como existiam, existem até hoje, inclusive tem gente que acha que acabou o telefone, tem muita empresa no Norte e no Nordeste que ainda vende por telefone e vende bem. Eu acho que no final das contas a gente está falando muito mais sobre pessoas, como a gente impacta as pessoas, e o dinheiro que vem para o bolso do restaurante, ele não é de marketplace, é de um cliente satisfeito. Esse é o grande segredo. Um ponto. Eu vou pegando, puxando os ganchos. Você falou muito bem. Se tivesse que ser profissional de fumaça, eu contratava o melhor índio, a melhor atendente telefônico. Antes de iFood, tinha gente quebrando e gente ficando rica com delivery por telefone. Exato. Quando o iFood era por fax, Pedro do Asilado sabe bem disso, tinha gente quebrando e tinha gente ficando rico. Então, isso mostra que não é a ferramenta. É a forma que você usa ela, Total. né? E aí, muitas vezes, as pessoas estão esperando a melhor ferramenta para fazer esse jogo acontecer. O Asilados é um bom case. O Pedro, que é um grande amigo, eu falo que a gente começou junto, quando ele abriu a minha mente sobre isso, depois ele me contratou e a gente caminha junto hoje em vários projetos. O Asilados é bom de delivery desde antes de existir iFood. O iFood, quando precisou fazer integração, ia lá porque sabia que os caras tinham uma cultura muito forte. Isso se mantém. Foi uma das referências do iFood, inclusive. Para integração. Que o iFood foi consultar para eles e falou: não, cara, se isso aqui não integrar, tiver que ficar dando pau toda hora atrapalhando o cliente, eu não quero isso. Então, acho que esse tipo de cultura é uma coisa que perpetua e faz os caras terem 16 anos. Faz o Maicon fala da Ju também, né? Poxa, por que a Just é tão foda na qualidade de serviço? Porque a Ju é uma máquina. Ela olha para a caixa e fala: esse corte não tá bom. Isso aqui vai atrapalhar a experiência do cliente. Ela vai lá e desenha e fala: eu quero assim. Não é assim que é? Sim, tô mentindo? Exatamente. A Ju, ela é perfeccionista. E a gente vai atrás do fornecedor que foi, porque a gente sabe que no final do dia não adianta a gente só ter o preço. É isso que importa. Eu tenho consultores hoje que exigem muito que a minha empresa cresça pelo nível de capacidade delas, né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a Isabela é extremamente direta ao ponto. Ela é uma pessoa extremamente analítica. Objetiva, analítica. A Letícia é a mesma coisa. Dá pau em todo mundo, quer que o negócio seja resolvido. Isso é ótimo. E elas exigem que a empresa melhore e elas levam a empresa para um próximo nível. Por quê? A gente não omite de ter o problema que seja resolvido e a gente pensa na melhor experiência. Porque no final, se a gente não evolui, o meu cliente não evolui. Se o cliente não evolui, minha empresa morre. Se minha empresa morre, meu filho passa dificuldade. Porque aí eu vou ter que mudar totalmente de ramo e reestruturar tudo de novo. Se o restaurante pensar com essa mentalidade, ele vai entender que, no final das contas, o dinheiro, o lucro, ele é consequência de várias coisas, várias micro decisões que a gente toma todos os dias. E, principalmente, foca no seu cliente. Uma coisa que eu mais sou contratado hoje, treinamento de equipe, melhoria de processo. Quando você tem um time consciente, você tira o peso das suas costas. Tem muito dono de delivery sobrecarregado porque ele não sabe comunicar isso. A gente chega com números, com métricas, com orientação, com treinamento, ouvindo, principalmente ouvindo. Feedback, documentando o processo. Isso rede de franquia. Tem rede de franquia que eu cuido hoje, que eu fui dar uma palestra. A gente está indo para o 2º ano de contrato. Quando eu falei na reunião semana que eles renovaram, os franqueados todos bateram o pau e falaram: graças a Deus, que ótimo. Melhorou muito depois. Muito, porque a empresa cresceu absurdamente porque os franqueados têm consciência que eles estavam fazendo merda. E franqueado, ele gosta muito de cobrar, né? Uhum. Mas quando eu abri os números de todo mundo, eu falei: que tanto de cancelamento é esse? Você acha que é assim que você vai crescer com essa nota de 4,6? Essa merda dessa nota? Ah, não é uma merda. Isso aqui não é tesouro direto, não. Se eu tenho 70 minutos para entregar um pedido, você tá achando que isso aqui é o quê? O cara quer receber em 20. E isso que muitas vezes a franqueadora não tem coragem de falar, porque, porra, o franqueado é meu cliente. E aí, mas precisa falar, porque no final do dia é o dinheiro de todo mundo. Agora, voltando para o marketplace, vão entrar novos. Eu concordo com você de que tem que entrar. Eu penso até por outro parâmetro, que eu brinco que cada lagoa tem uma quantidade de peixes. Se eu posso pescar em várias lagoas, só que o ponto que você trouxe é essencial, que é o bom e o ruim. Cara, pra mim, quando as pessoas me falam:
Rafa, a gente gravou com o Dudu na estrada, e aí a gente fez uma polêmica no final, falando, vamos fazer polêmica em cena, e aí ele falou, porra, seu podcast é ok, não é bom, e gerou uma situação. Toda vez que alguém fala que algo é ruim, eu quero saber o que é o bom. Exato. E toda vez que algo é bom, eu tenho que saber o que é ruim. Quando você fala de número global de marketplace, de taxa, é muito isso. As pessoas que me acompanham há bastante tempo já sabem. Dentro da PDV, hoje, a gente opera quase que em 10 marketplaces. Eu fiz gestão de e-commerce em 3 níveis, em 2016 até 2018. Vi empresas chinesas chegarem no Brasil. Então, eu vi Shopee chegar, eu vi enquanto o Mercado Livre já dominava, né? Por mais que não seja brasileira, aí tá no nosso ecossistema há bastante tempo. E o que as empresas me ensinaram foi que não tem Salvador, não tem almoço grátis. E eu brinco que antes da Shopee vir, o Mercado Livre era o meu vilão. Depois que a Shopee chegou, o Mercado Livre virou meu herói. Porque eu não tinha parâmetro. Legal. Você é um cara que tem estudado bastante, porque além dos conteúdos, eu acho que o conteúdo que você gera é algo que você faz quase como uma causa social, para quem ainda não está no momento de contratar um serviço seu, e também é a ponta do iceberg. Você tem uma responsabilidade muito maior por quem paga para você. Total. Para ter sua orientação. Então, você é um cara que provavelmente está estudando muito sobre as plataformas. E hoje o que está sendo mais falado? As taxas grátis, a isenção de taxa reduzida. Eu vou dar minha opinião depois, para não deixar você sozinho nessa, mas como que você vê isso? Ô, Rafa, eu já estudo esse mercado nesse nível internacional há 2 anos. Porque eu já tinha essa noção, porque eu já vi esse movimento no mundo, acontecendo em outras praças. E eu sempre perguntava quanto que era o custo. E quando que você ia chegar aqui, mas principalmente quanto que era o custo disso no mundo. E existem lugares que é mais caro que aqui. O próprio Estados Unidos teve problemas com a Nordeste lá e eles tiveram que abaixar a taxa porque chegava a cobrar 32. E tinha questão de punição por tempo de atraso, né? Então, se você atrasar, teve problema jurídico. Na China, de problema punia motoboy. Até um dia desse, o governo teve que intervir lá. E outro ponto, só pra galera não achar. Gente, a gente também não tá aqui agora falando que o iFood... Isso é verdade, cara. Não, mas falando que o iFood não tem problema. É porque a gente passou por 101 episódios, a gente pontuou em vários e trouxe pessoas do iFood pra falar dos problemas. Mas é por causa disso, tipo, quando veio o ano retrasado DoorDash, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar e comecei a ver esses processos porque atrasou, teve punição. A DoorDash é errada por isso? Não, cara, são as políticas deles. Só que, assim, cuidado achar que vai vir alguém te cobrar 2% de taxa. Rafa, o pessoal tem que entender o seguinte, o mercado como existe hoje só existe há 15 anos. Que mercado que existe nessa volumetria com esse impacto social que existe há 15 anos? Representando mais de 0,5%, 0,5% do PIB brasileiro. 0,5%, nossa, mas quando você fala do PIB... Não, milhões de pessoas trabalhando com isso. Então, você tem que entender que a gente vai melhorando o processo no mundo sobre isso em todas as frentes, tá? Então, assim, o que acontece com custo de aquisição? A gente faz o nosso restaurante. A gente vende um produto mais barato para o cara experimentar e depois a gente quer que ele pague quanto vale, porque às vezes no primeiro pedido a gente toma prejuízo. É a famosa isca. Eu trago o cara mais barato, ele prova meu serviço, vira recorrente e depois ele... Pronto, o mercado faz isso. Em todos os mercados, se você pegar a Shopee no mercado de vocês, ela fez isso. Ela vem com um monte de coisas. Só que depois de um tempo, esse dinheiro tem que voltar. E ela não é vilão, não. Ela faz o que você faz quando você dá o cupom de 10. É que eu brinco que o mal do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto. Malandro de verdade é o cavalo marinho que se finge de peixe pra não puxar carroça. Essa é a verdade. Boa, então, assim, cara, essa analogia que você fez foi excelente. O restaurante faz isso. Fazemos. Vende mais barato no início pra dominar mercado, pra adquirir cliente, pra mostrar que chegou, e depois ele não é um vilão porque ele cobra mais caro. Ele simplesmente fala, pô, eu te dei a oportunidade de você me conhecer, eu sei que é um risco pra você, então eu assumi risco junto com você, eu tô te cobrando mais barato. Exato. Vamos agora aí pro justo? Tô fazendo conteúdo sobre isso no meu canal no YouTube de forma muito transparente, lendo os contratos. Vou fazer vários vídeos analisando pontos, o que é positivo, o que é negativo, pra elucidar, porque o brasileiro não lê contrato, tá, Rafa? O brasileiro não lê contrato. Não lê. Eu mesmo, que eu tenho preguiça danada. Na verdade, ele lê benefício. É igual eu mando uma proposta de consultoria, sabe o cara vai olhar? Ele passa lá as 8 páginas, ele só olha o preço. Todo mundo vai pro final, eu sei que ele vai olhar o preço. Ele não olha os resultados, ele não olha tudo que a gente faz, ele não olha todo o nosso escopo. Ele olha o preço.
E o que ele faz? Às vezes ele joga no lixo algo que poderia ter mudado a vida dele porque ele achou que era caro investir em algo que a gente está há anos desenvolvendo. Você falou de analisar contrato. Então, vou ser bem direto nessa, porque, inclusive, eu já vi o seu conteúdo, então eu tenho segurança de te perguntar, mas eu acho que é importante falar. A gente já falou que deve entrar, vai lá, testa, tomara que dê certo e você performe bem, mas sendo bem direto, Rafa, 99 é taxa grátis? Não, não é, cara. É fato que não é. E é controverso, é complicado, pessoal, às vezes, foda-se, eu gosto de falar tudo. Tem partes lá, há vários erros de documentação do processo de cadastro até o final. Tem lugar que fala que é só 12 meses. Tem lugar que fala que é 24 meses. Tem cláusula que você tem que vender para os primeiros clientes com frete grátis. O pessoal não sabe interpretar as coisas também. E no final, Rafa, o que eu vejo disso que eu falo, vai lá e experimenta. Mas se você é obrigado a dar um desconto em cima do percentual que você pagaria, você não está ganhando nada mais do que você já faz. Só que um dia vai custar aquele mesmo valor que você já paga e reclama do outro. Você vai conseguir cobrar mais do seu cliente? Exatamente, porque no final o cliente não vai olhar e falar, 99 está querendo ficar rico. Ela vai olhar para o seu restaurante e falar, agora o cara quer ficar rico nas minhas costas. E você pode, por contrato, aumentar o preço? Então a gente tem que ser inteligente. É o que eu falo para todo mundo. Quer experimentar? Beleza. Não seja ingênuo. Não seja burro. Não seja burro. Excelente. Não seja burro, depois vai culpar os outros. Eu não tenho nenhum problema no cara vir com hate, me criticar. Cara, a minha vida é um livro aberto, a minha credibilidade ela é um livro aberto para todo mundo. Pergunta quem é o Rafael. Até porque quem fala da sua credibilidade não é você. É meus próprios clientes. Não é que a gente é perfeito, não. Sim, mas sim. É porque eu posso errar, mas eu erro sempre pensando como é melhor para o meu cliente, porque atrás do meu cliente tem uma esposa, ou a esposa tem um marido, tem filho, tem gente atrás ali. E minha responsabilidade com Deus tá em ser transparente e verdadeiro, então eu não vou me vender por causa disso. E eu tô tentando frisar muito nisso, a gente não tá falando pra entrar ou não entrar. A gente só tá fazendo o que a maioria das pessoas não fazem, que é ler o contrato. Da 99 eu falei porque é um caso que tá muito em alta. Autorresponsabilidade, Rafa. As pessoas querem isentar a autorresponsabilidade. Eles querem, tem muito cliente que chega pra mim e fala assim, eu dei errado com fulano, ciclano, beltrano. Falei, pois comigo também não vai dar certo, não. Porque o problema se passou por 3, não resolveu, não sou eu que vou resolver pra você. Seus funcionários não param na empresa, provavelmente seu problema não é o funcionário. Quando eu fiz isso, eu tive um problema. Até eu já tive um problema. Quando eu fui fazer isso pra ajudar, que eu tive pena, eu me ferrei, cara. Não adianta, tem uma frase que falam assim, quer ajudar um cara lascado, primeiro entende porque é que ele tá lascado. Eu fui descobrir isso depois que eu tinha feito merda. Aí você se lascou também, de alguma maneira. Não, e graças a Deus hoje a gente pode escolher pra quem a gente quer trabalhar. O pessoal fica o cara chegou e falou, eu te mandei mensagem, você não me respondeu. Eu falei, cara, perdão, a gente tá em processo de crescimento, tentando atender o máximo de pessoas possível, mas eu também não vou ficar saindo vendendo meu serviço pra todo mundo, porque é o que eu falo, eu vou trabalhar cobrando pouco pra muito, eu entrego pouco pra muito. Agora, se eu cobro muito de poucos, eu entrego muito pra poucos. E eu prefiro você ficar puto comigo porque eu não te respondi do que você ficar puto comigo que você gastou dinheiro comigo. É igual um amigo, né? Eu nunca perdi um amigo que eu não emprestei dinheiro. Exato. Boa. Cara, aí outra pergunta. Essa, se você quiser, não tem problema, mas eu não. A ideia aqui, a gente nunca foi um podcast polêmico, então não é levantar nomes de marcas e tal. Mas você falou que teve um contrato que você leu que tinha lá uma cláusula de pagamento de multa por atraso de pedido. Eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso, detalhando toda a primeira versão que saiu desse contrato. Cara, problema nenhum falar não, e é um pessoal que eu acho que eu queria ter tido um diálogo diferente com eles em outros tempos, que é o pessoal da RAP, cara. Todas as vezes que você tem na mesa com alguém da RAP, com todo respeito à Constituição, que eu sei que eles são muito fortes em várias praças, eles nunca chegaram para mim, como outras pessoas chegaram, e perguntaram qual que era a minha opinião sobre o que era o mercado. Era sempre o que eles acham do mercado, o que eles iriam fazer, e não sobre como a gente poderia ajudar eles a fazer aquilo. E aí não existe um diálogo nesse, é como um casamento. Eles não são líderes de mercado, mas eles sabem tudo do mercado, né? Exatamente. E não tinha esse diálogo. E eles vieram voltando pro mercado, falei, cara, interessante, porque eles movimentaram e tal, eles têm recurso, entendia que tem recurso, mas assim, quando eu li o contrato deles, tem várias penalidades absurdas contra o restaurante. Se você já assinou e não leu, você vai ver meu vídeo lá no canal no YouTube, vou detalhar todos os pontos. É contrato de exclusividade? Não é de exclusividade. É só pra entrar mesmo na plataforma. É só pra entrar, mas ele pune você se você sair dentro de 18 meses com multas de 65% do valor total vendido ou 20 mil reais, o que for maior. Ele pune o restaurante em caso de atraso de mais de 40 minutos do pedido ser entregue para o cliente final, pune em caso de o motoboy chegar lá, ele não se responsabiliza se o motoboy levou o pedido e o cliente não desceu para receber. Coisas assim. Então é esse mercado que eu quero? Não. Infelizmente eu vou ter que fazer um papel de detetive para mostrar que tá errado. E os caras talvez vão mudar de ideia. Não é que eu quero punir, não quero sentar na mesa com os caras. Eu quero um mercado saudável, porque o nosso mercado é sofrido.
Então não vem explorar o nosso mercado. E a mesma coisa eu falo com o próprio iFood, que a gente tem canal aberto, o iFood abriu o canal para ouvir as críticas. É que as pessoas não têm noção das nossas trocas com o iFood que ocorre, toma lá, dá cá, briga. A gente fala tudo. Eles sempre estão muito próximos a vocês, eles estão comigo desde o episódio 1, então, pô, se você está assistindo esse conteúdo aqui, graças ao Rafa que é convidado, mas as marcas e o iFood tá dentro dessas marcas também. Então, só que eles escutam também o outro lado. A grande questão igual você falou, a pessoa não lê contrato. Você tem estudado o mercado de marketplace global. O que o iFood cobra hoje? Não quero falar se está justo ou injusto. Eu quero falar do que a gente tem de dados, de parâmetro. Tá fora, tá muito acima, tá muito abaixo. Pode ir em todos os lugares que o delivery é maduro, as taxas são similares. Boa. E não só delivery, tanto marketplace quanto full. E não só delivery, e-commerce em geral. Também. Porque tem uma operação que não tem como a conta parar de pé. Quando você vê um restaurante com burger muito mais barato que o seu, o que você fala? Vai quebrar. Vai quebrar, exatamente. É porque no final, e você vê os relatórios financeiros, que muitos têm capital aberto, ela apura prejuízos bilionários. O iFood dá lucro. Mas depois de quanto tempo? Sim. Porque eles conseguem fazer um baita trabalho, né? Exatamente. E reinveste o lucro. Por isso que muita gente quer vir pro Brasil, porque eles fizeram um bom trabalho, a gente tem um mercado dominado, a galera vê o iFood dando lucro, é uma das poucas empresas do mundo que tem lucro, mas é porque o trabalho é bem feito. Por que a Prozis, que é uma das maiores empresas do mundo, colocou o presidente brasileiro, que era o presidente do iFood? Então, assim, cara, eu não quero ter lado, eu quero restaurante saudável, mas indiscutivelmente, os caras fazem um bom trabalho. E eu quero que quem chegue faça um bom trabalho e seja honesto com o restaurante também. Uma vez eu vi o Jorge falando sobre a Oakberry, e, cara, eu achei muito foda. Que ele falou assim, a categoria de açaí, ela não existe ainda. Hoje, deve ter aumentado um pouco, mas hoje uma média de 2% da população brasileira tem costume de pedir açaí recorrentemente. Então a gente tem 98% do Brasil ainda para ganhar share. Mundialmente esse número é muito menor. E da floresta amazônica, menos de 2% do açaí da floresta amazônica é aproveitado, os outros 98% caem no chão e vira adubo, vira... Conversa, cara. Então, assim, aí ele falou, eu não tô preocupado em tomar mercado de ninguém. Eu só tô preocupado que ninguém entre no meu mercado pra bagunçar ele. Porque o cara que bagunça, ele me ferra. O cara que entra pra crescer comigo, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar sendo líder e ele vai me ajudar a evangelizar o público de que açaí é legal, açaí é um superalimento, açaí não é só sorvete. Trazendo isso para o delivery, é isso. Se entra 2, 3 empresas, e principalmente no nosso caso, tanto na vertical de educação e comigo na frente de embalagem também, se entra empresas para o mercado que fazem o trabalho do jeito que tem que ser feito, eu só vou acelerar o delivery virar um hábito de consumo igual é na China, que na China eles não ganham dinheiro por causa da quantidade de pessoas que pedem, sim porque a mesma pessoa, em vez de pedir uma vez por semana, pede 4 ou 5... Total. E todo mundo vai crescer, inclusive o próprio iFood, porque eu não acredito que o iFood vai perder liderança de mercado. Mas é isso, é a responsabilidade. Que eles não venham simplesmente colocando dinheiro na frente, subsidiando o cupom, depois você ter amarrado com várias cláusulas. Pra gente finalizar, Rafa, e aí tem um grande motivo, eu tô falando pra gente finalizar, porque o Rafa tá fazendo vários conteúdos dentro do canal dele, vão sair mais, igual ele falou aqui, então, cara, também não adianta, você precisa ir lá, assistir com profundidade, ele coloca na tela os prints, dá detalhe, então vai pra lá depois desse vídeo e confere os conteúdos. Mas agora eu queria conversar e fazer uma última pergunta pra você, pra gente encerrar esse bate-bola, eu acho que era o grande assunto do momento que as pessoas estavam esperando um posicionamento, uma direção, e por isso que eu te convidei, porque eu já falei várias vezes, é a pessoa que eu tenho confiança, que eu sei que tem responsabilidade com o que fala e com o que transmite pro mercado, mas aonde você acha que vai ser a grande briga disso? Por que eu tô te fazendo essa pergunta, tá? O restaurante, ele vive numa bolha, que não, vive nessa relação de entre tapas e beijos com o iFood. Mas o restaurante é uma bolha, não adianta ter marketplace que tem restaurante entregador, mas não tem cliente. E o iFood é a marca mais amada não do delivery, é a marca mais amada do Brasil. Ele é uma marca brasileira, gerou emprego pra caramba, trouxe o delivery pra realidade, está nos principais canais da... eu não gosto de Big Brother, eu também não gosto, mas a maioria do Brasil assiste. Carnaval, eu não vou pra carnaval. Mas, carnaval é uma puta festa brasileira, uma das maiores festas do mundo, o iFood domina o carnaval. Agora o iFood, semana passada, estreou um camarote dentro do Allianz Parque. O brasileiro é apaixonado por futebol, o iFood tá entrando no futebol. Então, assim, pra mim a guerra lá não vai ser aqui. Não adianta você ter taxa zero e o cliente final ficar míope. Porque a outra bolha que a gente vive você tem um iPhone. Perfeito. Tem memória ilimitada. Eu também.
mas 80% dos meus funcionários gravam um vídeo, tem que apagar outro. Perfeito. E ela não vai ter um aplicativo para escolher, ela vai ter mais 3. Ela vai ficar tão míope que às vezes vai falar assim, puta, deixa eu ficar onde eu tô mesmo, tem que ficar baixando um monte de aplicativo, meu celular tá travando. Como que você acha que vai acontecer essa guerra? Guerra não, né? Guerra é muito pesado. Essa disputa. Não, mas assim, a disputa pelo cliente, que é o que sustenta o negócio, vai ser uma guerra. Pelo cliente, vai ser uma guerra, literalmente, lá na ponta. E é isso que os restaurantes precisam entender. O cliente vai ser municiado de muito desconto, de muito benefício. Só que é um tripé. Não adianta cliente com dinheiro, restaurante sem dinheiro. Uhum. Não adianta cliente com dinheiro, motoboy sem remuneração. Se o cara não conseguir entender isso e que esse cliente ele precisa ser fidelizado, ele não vai conseguir crescer, cara. Ele não vai avançar. Porque o dia que esse cara não tiver mais dinheiro, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar. O restaurante não vai vender mais. Valorizem as marcas de vocês. Construam marcas que durem. Esse tem que ser o foco de todo mundo. No final, é isso o mais importante, Rafa. E a gente está falando de coisas que a gente pode estar estimando as coisas pela nossa experiência, mas só o tempo dirá. E o tempo, e uma coisa é indiscutível, vai permanecer quem opera bem. Exato, cara, excelente. Trago de novo ele pra conversa, porque é uma puta referência pra mim, um cara que me ajuda muito, o Jorge, quando eu perguntei pra ele na gravação, o que é o Oakberry pra você? Ele falou, antes de qualquer coisa, o Oakberry é marca. O Oakberry não é produto, o Oakberry não é uma loja, o Oakberry não é uma rede, é uma marca. Porque quando você constrói uma marca, você depende só de você mesmo. Quando você não se preocupa com a sua marca, você está terceirizando a sua responsabilidade pro iFood. E se o seu iFood não vai bem, você tem que ficar implorando para vir outra marca e fazer seu negócio acontecer. Exatamente. Tem gente que fala, marketplace é meu sócio. E qualquer um vai ser um sócio. Mas é um sócio para fazer a parte que você não faz. Exatamente. Porque assim, ninguém é obrigado a entrar em lugar nenhum, né? Sócio não é complementar? Exatamente. Né? Ele tem que trazer algo que não existia ali, né? Se você não tem capacidade de gerar demanda, de fazer marketing, de converter, de ter tecnologia embarcada dentro da sua operação, você precisa de um sócio que entregue isso. E eu brinco na frase que eu falo que quem tem sócio tem patrão, né? Ou seja, você tem que prestar conta da qualidade das coisas que você faz. Se você traz faturamento e você aumenta a rentabilidade do cara, você está ajudando o cara a crescer e a gente está indo juntos. Então eu acho que a pessoa ela tem que ter consciência de que aquilo é um canal e uma oportunidade de venda. Boa. E ali eu tenho que operar bem. Como a Nota I também, que é um grande parceiro nosso, que eu sempre indiquei por quê? Porque os meus clientes vendem mais quando usam a Nota I. Ponto final. Então é um parceiro que eu quero pro meu cliente. Se meu cliente está ganhando dinheiro, ele paga o meu boleto. Sem dúvida. Cara, muito bom. 1h15. Porra, falar. Incrível. Hoje a agenda, igual eu falei, a galera sabe como funciona, então não tem problema de falar. Hoje a agenda tá apertada, então gravei com o Neto. Vocês vão ver os episódios que vão sair. Gravo com você, depois já tem mais 2 do Ceará esperando. Depois tem um outro cara aí que a conversa com ele vai ser com certeza emocionante. Com certeza. Eu fiquei feliz demais ver ele ali. Então, assim, dia corrido, mas eu não podia deixar de bater esse papo com você, atualizar a conversa, igual eu falei em algum ponto do episódio. Cara, graças a Deus, eu tava desde novembro sem ver o Maicon. Eu fui jantar na casa do Maicon semana passada. Muito bom. E, porra, eu falo assim, cara, tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo se mexendo. Então, quando você cresce, você precisa muitas vezes largar algumas coisas para dar foco em outras importantes, mas é a certeza de que as pessoas que eu acredito que estão alinhadas em valores estão caminhando, estão crescendo. Então, fico muito feliz pelo seu crescimento. Não sei se eu falei no meio do episódio, mas você tá com o stand na FISPAL. Não vai dar para que você que tá assistindo ir, mas ano que vem, com certeza. Mas tentarei ir lá, entre hoje ou amanhã. Tenho mais uma bateria, mas vou tentar sair daqui direto para lá. E agradecer o tempo, a disponibilidade e a confiança também tanto de trazer o conteúdo, o vínculo da sua imagem, mas de tocar em assuntos que ainda são delicados. Igual você falou, são nossas apostas. A gente não pode cravar o que você deve fazer, igual já tem muita gente falando, cravando, faz, não faz. Existe uma áurea, uma responsabilidade muito grande em cima disso que eu, pelo menos, não quero carregar. Mas eu posso colocar minha visão e você trouxe de uma forma magistral a sua. Então, muito obrigado. Pô, Rafinha, obrigado. Uma honra sempre estar com você aqui. Muito bom te encontrar. A gente está realmente mais afastado, todo mundo trabalhando muito. Agradecer a abertura dessa oportunidade, espero estar aqui outras vezes, e você já foi no meu podcast, espero que a gente grave outras oportunidades também, a gente estar sempre junto. Eu acho que é uma longa jornada, a gente tem que fazer pelo mercado aquilo que a gente espera, que é trazer prosperidade para as pessoas, trazer esperança para as pessoas de forma clara, de forma sucinta, e a gente não consegue fazer isso sem boas pessoas. Então eu quero deixar de antemão aqui um agradecimento à minha esposa por todo o apoio que a Mari
eu tô aqui 100% por tudo que ela faz por mim. E o pessoal do meu time, todos sabem que fazem parte desse sonho. A gente optou por escolher pelo caminho mais difícil e a gente vai ser recompensado por isso, porque a gente confia muito na missão que Deus nos deu. E eu acho que através disso a gente está preparado para sofrer um pouco mais, porque no final a gente está fazendo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. A gente está construindo os próximos 10, 15, 20 anos e isso vai melhorar a vida de quem confia no nosso trabalho e das nossas próprias famílias. E através disso a gente vai conseguir crescer e dar os próximos passos cada vez ajudando mais pessoas. E você falou, a gente está construindo os nossos 10, 15 anos, mas o trabalho que vocês fazem não constrói só os 10, 15 anos de vocês, mas de um mercado inteiro. Exato. De quem passou e quer voltar, de quem tá e de quem ainda vai vir no delivery e vai colher frutos dos que vocês fazem para o mercado. Total. Por isso que a gente tem tantas marcas confiando lucrando com delivery, são marcas sérias. A gente pega marcas que tem um compliance absurdo, que o contrato vai para a Holanda para ser aprovado. Pra ser assinado. E eles renovam com a gente ano após ano, confiando no que a gente faz é sério. Então, acho que esse é o grande preço. Eu não tenho pressa para a gente chegar onde a gente tem que chegar, e se tiver que chegar, viver o processo hoje e estar feliz com o que a gente está fazendo. Saber que está no caminho, que o coração está em paz. Exatamente. Se é certo, o tempo e Deus vai dizer, mas Exatamente. A gente fica em paz em cumprir. Tamo junto. Valeu. Agradecer a você que assistiu mais esse episódio. Igual eu falei, cara, eu tenho certeza que você estava esperando esses temas finais e tudo mais, mas no conteúdo no canal do Rafa vai estar aqui na descrição. Você consegue muita informação e tá soltando muito vídeo de uma forma aprofundada. Também ficou com dúvida ou precisa de ajuda na operação, chama no Instagram, chama o time é super capacitado, tenho a felicidade de conhecer quase 100% do time do Rafa e confio também em todo mundo. E é isso. Agradeço a todos os patrocinadores que fazem de fato esse projeto acontecer, viabilizam toda essa estrutura para que a gente consiga entregar esse conteúdo gratuito aí na sua casa e tentar de alguma forma melhorar um pouquinho do seu delivery, que eu já fico feliz. E até o próximo. Bora vender. Valeu!